Mas o sabadão de Brasileirão começou com o líder em campo. 4 horas da tarde a gente teve São Paulo e Botafogo no Morumbi. Vamos rodar os melhores momentos do jogo. 0-0. Tem 0-0 chato, né, Alex? Que a gente não gosta de ver, mas tem 0-0 bom, cara, com boas alternativas de jogo. E o São Paulo encarou o Botafogo de um Lucas Perry, que está numa belíssima fase para muita gente. Tinha que ter aparecido na convocação. Poderia ter sido convocado, com certeza. Aí do Fernando Diniz. E, de um lado, esse Botafogo que foi com o time, tinha disposição para o Bruno Lage, não tem o Tiquinho Soares, o Janderson jogou, mas o resto era o time que está aí. O Marçal estava em campo, saiu sentindo um problema de lesão, contra um São Paulo mesclado, também pensando em Copa Sul-Americana, dessa Comebol Sul-Americana, no meio da semana. Qual que é a leitura que você fez do jogo, Alex? Assim, se você for pegar os dois times, por que eles estão tendo sucesso? Eles têm muita organização, né? Organização quer dizer que todos os critérios da parte técnica, tática, física e mental, assim, eles estão tudo muito equilibrados. Então, eles jogam ocupando o espaço de uma maneira que é muito difícil de o adversário criar muito contra. Você pode ver que nesse primeiro tempo, ambos conseguiram ter oportunidades e criar oportunidades, porque nos setores nem sempre você consegue vencer o seu adversário. Então, o jogo, o interessante do jogo, realmente, apesar do 0-0, que faltou a eficiência do gol, até também porque o PR está nesse grande momento, olha aí, ó, isso aí é tipo de lance que daí realmente é o atacante que acaba não conseguindo aproveitar. Mas ele demonstra realmente dois times organizados, cara, que é o que a gente fala sempre do Palmeiras, que é um time chato de você jogar contra, porque ele te oferece muito pouca condição de ganhar o jogo contra ele, né? E esses dois times, eles mostraram isso. Construíram, tiveram até chance. O Botafogo naquele mesmo jogo. O São Paulo também, isso é a competência do Dorival, de você ter um time misto, mas muito bom time. E ao mesmo tempo, como eles fizeram aqui no Maracanã com o Flamengo, hoje de novo eles conseguiram dar uma resposta muito boa em casa. O Gonzalo, a gente teve do lado do São Paulo, então com essas peças que foram mescladas. O Pablo Maia também começou o jogo, teve que sair com a disposição, então outra mudança que foi obrigatória ali para o Dorival no meio do jogo. Mas a gente teve o jogo do Rames Rodrigues como titular, né? O Rames jogou o primeiro tempo, sai no intervalo e entra o Lucas Moura na segunda etapa. Qual foi a análise aí do primeiro recorte de titularidade de Rames Rodrigues? Ele é um jogador que está... Primeiro, ele tem que entrar em forma, né? Ele já tinha jogado uma parte do jogo do São Paulo contra o Flamengo. Acho até que no jogo do Maracanã ele apareceu melhor. Ele coloca o Lucas na cara do gol, numa bola que o Lucas acaba desperdiçando, chutando por cima. Se faz o segundo gol ali, dificilmente o Flamengo voltaria ao jogo. Na partida de hoje, achei que o Rames teve alguma dificuldade, até porque ele pegou talvez o melhor time, o time que melhor defenda no Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Que é a melhor defesa. É a melhor defesa, né? Se você pegar a última linha, Adrielson e Vitor Cuesta, é uma zaga que ali beira a perfeição, sem falar no goleiro. Mas você tem ali Marlon Freitas e Tietê também que não deixaram o Rames, né, se movimentar. Então, a análise do Rames é muito mais em função do adversário, talvez do pouco espaço que ele tenha tido para trabalhar a bola, que se der liberdade para ele, ele faz o que quer, mas ele teve pouco isso. Então, acho que é um jogador que, enfim, diferentemente do Lucas, que chegou junto com ele, mas que é um jogador mais leve, um jogador mais de explosão, é um jogador que está atuando no país dele, né, já conhece o futebol brasileiro. O Rames vai precisar ainda de um tempinho, mas, assim, não foi mal. Né? Foi ali, eu acho que dentro do planejamento que o São Paulo está fazendo para ele. Se a gente pensar em trato com a bola, é impressionante como é que joga o Rames Rodrigues. Assim, né? Não acho que tenha sido um grande jogo do Rames. Não. Talvez a gente espere um pouquinho para ver o grande jogo do Rames nessa adaptação e adaptação física, né? Um recondicionamento físico para ele jogar o que joga. Mas dá para ver o cara quando é diferente. Né? Quando a gente viu o Alex, a gente sabia que o cara era bom de bola. Hoje, e assim foi no Maracanã, mas quando encaixar, e aí acho que é o que o Dorival vai procurando, Alex, é um jogador que dá muita alternativa na bola longa. Hoje ele teve uma bola enfiada para o Natan na direita, que o Natan até chega, parece que a bola está longa, mas não. É um cara que é diferente aqui para a nossa prateleira de futebol brasileiro. É diferente em qualquer prateleira de futebol. E aqui no Brasil, a gente vai tendo o prazer de vê-lo mais desenvolvido, melhor, porque ele é um atleta de fibras mais lentas, né? O Lucas já é de fibras mais rápidas. Então,
Seria legal se eu pudesse ter tido ele com o Lucas, né? Que nesse momento desse jogo de hoje ele não conseguiu, porque ele realmente vai vir carimbar, ele vai encontrar os espaços e para isso ele precisa de jogador bem posicionado para dar sequência. Mas o trato com a bola você percebe. O que muda muito? Quando você também não está tão bem fisicamente, tem nós, assim, meias e tal, é a questão do reflexo. E você pega o time do Botafogo que está voando no ritmo, é diferente daquele Rames que entrou contra o Flamengo lá no segundo tempo, com o jogo em andamento, aquela coisa, que a qualidade dele vai ficar sempre, do que hoje que entra todo mundo fresco. Os caras conseguem diminuir muito rápido nele, até que ele se descubra desse jeito. É o que ele sofre e o Lucas, ou o perfil genético do Lucas, acaba sofrendo menos. Hoje ele foi o titular, né, o Rames Rodrigues, foi um 0-0, que leva o Botafogo a 48 pontos. Né, pontuou em casa, é difícil, né, bater o Botafogo, tá difícil vencer o Botafogo por causa desse belo trabalho defensivo principalmente. Não só os caras aí da dupla de zaga, que realmente está fazendo um baita no campeonato, mas o que joga o Marlon Freitas também é uma brincadeira, né, no entendimento de espaço. Muito bom jogador. É um cara que pensa sem a bola, né? Não precisa ter a bola para jogar. Ele é o volante com pensamento de meia, né, a gente fala, porque ele tem realmente o entendimento do jogo, assim, o time certo, erra muito pouco passe, tem a jogada longa, tem a curta. Muito bom jogador, não foi à toa que o Botafogo esperou para ter o Marlon Freitas aí para essa temporada. E hoje a gente não teve o Dorival Júnior à beira do campo, foi o Lucas Silvestre, filho do Dorival, que é da comissão. O Dorival está suspenso, né? 3 cartões amarelos, também gosta ali de buzinar o professor Dorival na cabeça do quarto árbitro. Bom, vamos ouvir os caras então, ouvir o Bruno Lage, o que falou desse empate do líder Botafogo e também o Lucas Silvestre. O Rames, a ideia era 45, hoje no máximo 60 para ele. E como eu perdi o Pablo logo no início, e aí perdi um dos momentos de substituição, eu já não poderia voltar sabendo que eu teria que tirar o Rames logo em seguida. Então a gente preferiu segurar o Rames já no intervalo e aí sim colocar o Lucas nessa condição. Com relação ao Rames, Luciano, Caleri e Lucas, né, jogarem juntos, a gente ainda não conseguiu trabalhar essa situação. Foi uma sequência muito grande de jogos aí nos últimos momentos. Creio que daqui para frente a gente possa ter um tempinho maior com a parada da seleção e também agora de sábado para quinta, né? Creio que a gente possa trabalhar outras situações e vai depender muito dos 4 estarem em campo juntos. Se as funções defensivas elas forem executadas, não tem por que não colocar atletas de grande qualidade dentro de campo. E encarou os paulistas, né? Porque tem um jogo de paulistas, praticamente os três, só o Santos amanhã, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Um já jogou, que é o São Paulo, e os outros vão jogar. O Palmeiras e depois o Corinthians. O São Paulo pegando o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogando com um time misto e o Botafogo descansado, né? O Botafogo não jogou no meio de semana. Foi uma partida, vou dizer para você assim, sem muitas emoções, né, Glaucio? 0-0 essa partida, Pascoal, e como você já muito bem lembrou, o São Paulo com esse time bem modificado, muito por conta da partida que fez no meio de semana, Copa do Brasil contra o Corinthians, e também todo mundo pensando na semana que vem, tem Sul-Americana, outros times envolvidos em Libertadores, enfim, aquele equilíbrio que os treinadores precisam fazer. Esse São Paulo modificado de hoje não tinha nem Dorival Júnior à beira do campo, que estava suspenso também. O seu filho auxiliar, o Lucas, é quem ficou ali comandando a equipe hoje. E a principal novidade nesse time de São Paulo foi o Rames entre os iniciais, né? Entre os titulares. Um São Paulo que depois, no segundo tempo, também teve lá suas mexidas, o Lucas Moura acaba entrando justamente no lugar do Rames, enfim, que recebeu esse líder Botafogo mais descansado e que talvez não tenha aproveitado essa sua condição, vamos dizer assim, ou foi mesmo parado pelo São Paulo, Fernando? Então, um jogo muito equilibrado, né? O Botafogo no primeiro tempo encaixando bem a pressão, né? Subindo essa pressão na série de bola do São Paulo. São Paulo com muita dificuldade, sentiu muito as ausências, né, do Beraldo e também do Rafinha, que faz essa saída de 3 ali, né? Com mais qualidade ali junto com o Arboleda. Acho que o Arboleda fez um bom jogo, muito seguro, é bom zagueiro, né? O Arboleda. O Botafogo, quando ele melhorou bastante no segundo tempo ofensivamente. Principalmente naquela primeira parte de primeiro tempo e de segundo tempo, né? Começou a ter um pouco mais de oportunidade.
né? O Janderson perde um gol cara a cara. Acho que numa jogada que o Diego Costa vai mole, acaba falhando e o Janderson desperdiça a chance real de marcar ali. Fez muita falta o Tiquinho, né? E a gente viu novamente o Perry aparecendo quando exigido. É impressionante o Campeonato Brasileiro que o Lucas Perry está fazendo. A gente viu o Bento convocado, e acho que tem muito mérito, né, na convocação do Bento, mas poderia com tranquilidade ter sido o Lucas Perry também, né? Ele é o goleiro com mais defesas por jogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo até agora, em 12 partidas do Campeonato Brasileiro, ele não sofreu gols. 12 partidas do Campeonato Brasileiro, dono da melhor defesa e do melhor ataque. E se continuar nessa toada, nessa rotina dentro da competição, vai ser muito difícil alguém conseguir buscar, porque o Botafogo é 100% de aproveitamento dentro de casa. Fora de casa ele não está perdendo, ele está no mínimo empatando. Pontua. Está pontuando. E assim, hoje foi um jogo complicado, né? O São Paulo até faz 2 gols, mas a arbitragem foi bem, né? Estava de fato impedido ali o Luciano. Mas acho que o empate traduz mais o que a gente viu dentro do Morumbi. Acho que pela solidez defensiva do Botafogo, acho que traduz mais o que a gente viu dentro do Morumbi. Tecnicamente, eu achei o jogo um pouco abaixo, Pascoal. Eu acho que poderia ter apresentado mais qualidade em termos de futebol. Mas a gente tem que entender o momento do São Paulo, que é a luta agora para ganhar a Sul-Americana, já está classificado para a final na Copa do Brasil. Hoje, no Campeonato Brasileiro, né, o São Paulo tem uma situação um pouco estável em termos de classificação no Campeonato Brasileiro. Não posso dizer nem que seja maravilhosa. Eu posso dizer que ela é estável, né? Mas eu esperava que pudesse render um pouco mais, que o time pudesse fluir um pouco mais, mesmo entendendo que fosse o time reserva. Muita dificuldade na transição do meio campo para frente, muito embora tendo um jogador excepcional como o Rames Rodrigues para jogar. O Rames ainda está sem tempo de bola. Tem os números aí, Glaucia. Os números, Pascoal, só para a gente seguir no nosso papo, para ver em números também como é que foi esse jogo no Morumbi, esse 0-0. O São Paulo com uma posse de bola maior que a do Botafogo, de 63% contra 37%. Chutes foram 13 contra 12, no alvo 4 contra 1. Grandes chances, uma para cada lado. Ações no ataque para o lado do São Paulo, 33,6% e do Botafogo, 50,6%. E as bolas recuperadas, 50-51, Pascoal. Os números, exceção feita a posse de bola, os números apontam, por exemplo, nas finalizações, 4 no alvo, finalizações do São Paulo, com 3 defesas do PR boas. Uma defesa simples, porque ele foi lá e pegou, as outras 3 ele pegou bem, né? Boas defesas do PR. Uma defesa só do goleiro do São Paulo, até num choque, uma bola meio que espremida entre os jogadores da equipe do Botafogo e os jogadores do São Paulo. Então, acho que os números falam exatamente o que aconteceu no jogo, né? A tradução do que aconteceu no jogo. Quando o São Paulo tira o Rames Rodrigues no intervalo para colocar o Lucas, eu imaginei o Lucas, mas eu percebi que o Lucas não estava com aquele gás. E achei o posicionamento diferente também. Mais pelo lado do que por dentro. Saiu do lado para dentro. Mas ele não estava com o botijão cheio. Não estava com o botijão cheio, não. Porque o jogo de meio de semana foi muito desgastante. A gente tem que lembrar isso, né? Que foi uma atuação de gala do São Paulo, né? Foi um atropelo para cima do Corinthians. Tanto que o Pablo Maia começou o jogo, daqui a pouco despencou. Sim, ainda teve esse fator muito bem lembrado. Tempo muito intenso, principalmente contra o Corinthians, né? E muitos jogadores falaram depois da partida. A gente, ao longo da semana, aliás, na quinta-feira, né, na nossa programação, nós recebemos vários jogadores do São Paulo. A gente entrevistou o Pablo Maia e o próprio Pablo Maia disse que ele estava cansado. Sim. Ele se sentia cansado. Então, a gente entende o esforço, tem o psicológico, tem o físico, tem a busca pelo resultado, a intensidade do jogo. Se bem que fez um gol com 12 minutos e já mudou toda a trajetória da partida, bem no início da competição. Então, mas é claro que tem o desgaste, a gente tem que saber entender. E o São Paulo tem jogo quinta, né? Pela Sul-Americana, e é um jogaço. Não pode desperdiçar. Uma viagem que não é fácil, não é simples, e altitude de 1.800 metros acima do nível do mar. Tem outros complicadores. Então, eu entendi a escalação do São Paulo Futebol Clube para a partida de hoje, pensando nesses desgastes e pensando na montagem do time para a sequência de trabalho. Para mim, o melhor em campo foi o Wellington. O Wellington jogou bem, convocado para a seleção sub-23, seleção olímpica, né? É engraçado, a gente fala em seleção olímpica, que vai disputar o pré-olímpico, mas é que no pré-olímpico, para a América do Sul, só tem 2 vagas.
Então, tem uma luta para se classificar. Ah, mas o Brasil é o atual campeão olímpico. Mas tem que brigar para se classificar. Tem país, tem o Uruguai, a Argentina, a Colômbia, a gente vai elencar os países sul-americanos. Então, a seleção pré-olímpica está em busca disso. A gente vê realmente o São Paulo com perspectivas, vejo o São Paulo com possibilidade de crescimento. E o Botafogo, para mim, só se o Botafogo não conseguir desempenhar no segundo turno. Essa é só a primeira rodada do segundo turno. Nesse primeiro jogo do primeiro turno, 2-1 para o Botafogo, jogando lá no Newton Santos. Empatou com o São Paulo, que não era o time titular. Mas o Flamengo também empatou com o São Paulo, que não era o titular, na semana passada, né? No último final de semana. Então, esse time do São Paulo, vejo o São Paulo em ascensão. São Paulo está com o Dorival Júnior em ascensão. Tem esse lance aí que está chamando a atenção, mas, gente, o zagueiro do Botafogo vai tirar a bola e bate nele mesmo, hein? Ele não teve nenhuma intenção, ele não interrompeu a trajetória da bola, não estava com o braço aberto, ele não queria fazer nada. Isso para mim não é pênalti, hein? Também acho que não. Tem gente que marca, como teve gente que marcou no meio de semana aí, no jogo do Flamengo contra o Grêmio, que marcar aquele pênalti é uma aberração da natureza. E seria a mesma coisa se marcasse esse pênalti aí a favor do São Paulo Futebol Clube, porque o Adrielson vai tirar a bola, ele mesmo tira na mão dele. Qual é a intenção que ele tinha de fazer isso? Nenhuma. A gente vai falar também depois de lances de arbitragem, mas, Fer, até para pontuar ainda sobre essas mudanças, de como esse São Paulo vem diferente para esse jogo, muitas coisas em que o Dorival teve que levar em conta, né? A gente falava dessa condição do jogo do meio de semana, pensando também na próxima semana, e aí foi muito pautado nisso que o Dorival teve que armar a sua equipe. Muito embora o discurso seja de levar as 3 competições, a gente sabe que também não dá para você colocar todo mundo o tempo inteiro, o físico grita também. Faz parte. Depois do jogo, né, de imposição que fez contra o Corinthians, você tem que dosar um pouco seus atletas, né? Inevitável. Aí entra a parte fisiológica, entra a parte física. A gente está falando de um ambiente profissional, não é só vá lá e joga e mostra o seu potencial, ainda mais pensando no restante da temporada. Então a gente viu hoje um time, né, misto do São Paulo. No segundo tempo ele coloca alguns jogadores importantes e considerados titulares, o Calheiras, que entra bem no jogo, né? Sempre incomodando a linha defensiva, fazendo bem o pivô. O Lucas, dessa vez, jogando mais aberto pelo lado direito. A melhor versão que a gente viu do Lucas até agora dentro desse retorno foi jogando com mais liberdade por dentro. Jogou muito bem, né, no jogo contra o Corinthians. Hoje, um pouco distante, né, do gol ali, mais pelo lado direito, o Lucas no segundo tempo. E acho também que não estava com o mesmo fôlego, né, porque a partida dele foi absolutamente brilhante no meio de semana. O próprio Pablo Maia, que é um jogador muito importante para esse time funcionar, porque ele é um cara assim, que sem a bola se doa muito, pressiona muito, intenso, tem a qualidade para se apresentar para jogar, sente muito essa questão física mesmo, né? Porque ele é um cara que se entrega sem parar dentro de campo, apesar de ser um jovem jogador, né? A gente viu que no início do jogo logo ele tem que sair substituído. Então acho que faz parte. O São Paulo mesmo assim conseguiu mostrar as ideias em campo, mesmo modificando peças de titulares, um time com mais posse de bola. Acho que no primeiro tempo, Glauco, ele estava muito lento. Tinha posse de bola, mas não tinha como perfurar a sólida defesa do Botafogo, que é a melhor do campeonato. Então trocando passe de uma maneira lenta, faltava o jogador de desequilíbrio, que é o Lucas que entrega isso. Até teve chance com o Juan, mas acho que o Juan ainda peca muito no momento da finalização, no momento da tomada de decisão, né? Ele perde 2 gols, né, ali cara a cara com o PR, que acho que ele demora muito para o momento certo, a brecha correta da finalização. E a questão do Rames, que saiu hoje como titular, achei que ele entrou bem no jogo contra o Flamengo, pegando uma equipe mais descansada, e hoje é nitidamente o jogador que está fora de ritmo. Porque uma coisa é o Lucas, que estava numa Premier League, que estava jogando numa Premier League em outra rotação. A outra é um Rames que não conseguiu ter tanta sequência no Olympiacos. Vai ter que ter paciência, o torcedor do São Paulo. Tecnicamente, ele pode agregar, pode ajudar muito, mas hoje foi uma partida ruim dele no primeiro tempo, tanto que ele já sai logo ali no intervalo para a entrada do Lucas. E só um ponto, vocês lembraram muito bem, o São Paulo jogou no meio de semana, o Botafogo estava descansando, pensando nesse jogo e consegue pontuar, resultado positivo pelo contexto. Temos que falar sobre a parte física do Botafogo. Esse time sobra fisicamente no Campeonato Brasileiro. Jogadores, assim, com uma capacidade de competição, de pressionar, de deixar o adversário desconfortável,
sem parar. É digno de aplauso o trabalho que o Botafogo está fazendo na parte física dessa equipe. Essa história depois de Rames Rodrigues e também de Lucas, legal para a gente seguir no nosso papo. Vou deixar aqui guardadinha, porque eu preciso dar uma passada lá no Morumbi. Edu Afonso, que acompanhou essa partida, chegando ao nosso Sport Center também, com os primeiros detalhes direto do Morumbi. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Grande beijo para você, um abraço ao Pascoal, ao Fernando, ao Fã de Esporte. Já estamos aqui posicionados na zona mista. Por aqui vão passar jogadores do São Paulo e do Botafogo. Temos uma outra câmera que está ligada lá na sala de entrevistas. Daqui a pouco o Lucas Silvestre e o Bruno Lage. Hoje o Dorival suspenso não ficou no banco. O São Paulo foi comandado pelo seu filho e auxiliar, o Lucas Silvestre. Então o Lucas e o Bruno Lage vão também participar dessa edição do Sport Center. Falando deste empate sem gol 0-0, que mantém a diferença do Botafogo para o São Paulo com uma rodada a menos no mesmo patamar gigantesco. 20 pontos. São Paulo chega a 28, o Botafogo a 48. Pelo menos os 2 pontos que o São Paulo conseguiu tirar numa possível vitória do Botafogo podem ajudar alguns concorrentes do Botafogo, né? Aqueles que vão jogar e que estão ali brigando em segundo, terceiro, quarto lugar, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, eles podem diminuir um pouquinho a distância para o Botafogo se vencerem suas partidas. Mas para o São Paulo permaneceu na mesma e agora são 18 rodadas para tirar 20 pontos. Vamos falar que Campeonato Brasileiro para o São Paulo não é para título, é apenas para cumprimento de tabela e se der tudo errado nas Copas para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Bem, alguns destaques. O Pablo Maia, ontem eu até fui na casa dele, participei, aliás, anteontem na casa dele, na quinta-feira, participei ao vivo com ele, ele me dizia, tô extenuado, tô cansado. Para mim foi surpresa a escalação dele, ele teve um mal-estar em campo, suportou 10 minutos, saiu, mas num primeiro momento não é nenhum tipo de preocupação para a viagem para Quito, que acontece na próxima terça-feira. O Luciano voltou, jogou quase o jogo todo, está liberadíssimo daquele probleminha que ele tratou durante a suspensão, está à disposição. Rames Rodrigues e Lucas Moura, vocês já comentaram, cada um jogou um tempo, só que numa rotação bem diferente da que entrar em outros jogos, o Rames contra o Flamengo e o Lucas contra o Corinthians. E o Dorival não terá ainda o Caio Paulista para essa viagem, já que ele está em fase final de recuperação de uma lesão. O Wellington, único lateral esquerdo à disposição, jogou mais uma vez 90 minutos. É uma posição que preocupa, assim, o técnico São Paulino. Do lado do Botafogo, também tem jogo pela Copa Sul-Americana, só que em casa, na quarta-feira, contra o Defensa e Justiça. Aliás, as duas equipes estão do mesmo lado, se passarem das quartas, se trombam na semifinal, só que para pegar o Bahia no final de semana, Di Plácido tomou um cartão no primeiro lance da partida e Tietê receberam o terceiro cartão amarelo e serão desfalques da equipe do Bruno Lage para a sequência do Brasileirão. Diego Costa fez sua estreia aos 27 do segundo tempo. Até em determinado momento não tiveram os 4 juntos, mas hoje à tarde tivemos, Gláucia, 4 jogadores que num passado não tão distante brilharam em ligas importantes da Europa. Lucas Moura, Rames Rodrigues, Pato um pouquinho mais atrás e o Diego Costa. Eles não tiveram simultaneamente em campo, porque quando saiu o Rames, entrou o Lucas, mas foi uma atração grande por 51.946 torcedores que aqui estiveram, 10 mil a menos do que no meio de semana, mas o São Paulo continua 11 partidas seguidas com mais de 50 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi. Já eu volto e trago mais informações aqui da Zona Mista, Gláucia. Salve galera do canal Notícias do São Paulo. Na última quarta-feira, o São Paulo alcançou uma conquista histórica no Morumbi, assegurando uma classificação brilhante para a final da Copa do Brasil. De forma contundente, derrotou o arquirrival Corinthians por 2-0, encerrando de vez uma sequência negativa em confrontos eliminatórios. Esse triunfo marcou um ponto de virada para o tricolor paulista, que agora se prepara para enfrentar o Flamengo na busca por um título inédito na Copa do Brasil. Essa conquista seria um marco significativo na história do clube e, além da glória esportiva, traria também uma recompensa financeira substancial. O atual momento de forma da equipe está permitindo que diversos jogadores se destaquem, incluindo aqueles que antes eram alvo de críticas por parte da torcida. O elenco do Morumbi sempre teve um histórico de atletas frequentemente convocados para suas seleções, e atualmente, figuras como Arboleta e Jackson continuam essa tradição. Em destaque, temos a oportunidade de mencionar o jovem lateral esquerdo Wellington, que se tornou peça fundamental no time.
Recentemente, o técnico da Seleção Olímpica Brasileira, Ramon Menezes, divulgou sua primeira lista de convocados para os próximos jogos. Entre eles, está Wellington, único lateral esquerdo disponível no elenco são paulino. Sua presença em campo nas últimas partidas contra o Flamengo e o Corinthians reforçou seu papel vital no time. Embora com 22 anos, Wellington ainda não havia sido chamado para a Seleção Brasileira Olímpica, apesar de seu histórico nas categorias de base. Sua convocação agora é um marco importante em sua carreira. Vale notar que sua participação em alguns jogos do São Paulo provavelmente o fará perder 2 confrontos, já que o time enfrenta o Coritiba em 3 de setembro e o Internacional em 13 de setembro. Este último jogo acontecerá apenas 4 dias antes da grande final contra o Flamengo. Os torcedores do São Paulo esperam que a diretoria não permita a liberação de Wellington, uma vez que ele é o único lateral esquerdo em condições de jogo no momento. A recuperação de um estiramento na coxa torna sua presença vital para a equipe. O calendário intenso e a sobreposição de jogos entre clubes e seleções têm suscitado debates sobre a sensatez das programações da CBF. Como fiéis torcedores, compartilhem suas opiniões sobre essa questão na seção de comentários. Até nosso próximo vídeo, Nação Tricolor.